Esse é o Clube do Livro, por aqui na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. O assunto hoje é Chico Buarque, Leite Derramado. O livro que, inclusive, ganhou o prêmio Jabuti, né? A gente estava dando uma olhada na história. Eu lembro até quando saiu o prêmio, que foi motivo até de polêmica, que o livro ele foi o segundo lugar no romance, depois ganhou o livro do ano. Deu um problema. E outra coisa que eu não sabia, e aí nas minhas pesquisas eu descobri que a inspiração inicial para o livro veio da canção O Velho Francisco, de 87, que o Chico Buarque tinha esquecido dessa canção dele. Aí ele ouviu uma regravação feita pela Mônica Salmazo, e aí, entendeu? Lembrou. Não sabia disso. Lembrou do livro, e aí então ele usou mais ou menos esse pano de fundo. Quando ele escutou a música, ele resolveu escrever a história de um velho. Só que quando ele foi escrever o livro, ele mudou o enfoque. Aí ele trocou o ex-escravo por um homem de nobre estirpe, que é o Eulálio Montenegro Assunção e tal, né? Então vem essa inspiração, querendo ou não, vem da própria obra dele. Mudou um pouco ali o contexto. E aí nasceu o livro Leite Derramado. Que curioso, não sabia que era fazer parte da história também musical dele, na verdade, porque o Chico Buarque ele escreveu peças de teatro também, né? Então ele é um sujeito que sempre esteve ali envolvido também, né, com as histórias, apesar de romance ele começou a escrever só nos anos 90, né? Foi o Estorvo, depois o Benjamin, deu Budapeste e agora o Leite Derramado. Agora 2009, né? Já 2009. Tem alguns anos. Mas vamos então agora começar nossas considerações finais aqui, mas vamos primeiro só fechar a história, né, do nosso amigo Eulálio aqui. Fique à vontade. Porque o Eulálio ele vai contando então, né, toda aquela trajetória meio errática, né, realmente das memórias que ele tem. E ele acaba chegando ao final contando da morte de um antepassado dele, que na verdade a gente pode presumir que é a morte dele mesmo. É a morte dele. E ele acaba não reencontrando, né, a sua amada, porque ele sempre ficava com aquela coisa na cabeça, né, tipo, um dia ela vai voltar, eu vou deixar a porta aberta, vou deixar as janelas abertas, porque um dia a Matilde volta, e ela, infelizmente, né, nunca retorna, até porque a gente meio que imagina que ela realmente tenha falecido lá nos anos 20 ainda, né, no finalzinho da década de 20, como ele coloca no jazigo, inclusive, da família dele, que depois, como a gente falou já, foi vendido. É uma história que, eu até achei o livro, no final, melhor do que o começo. No começo eu realmente eu demorei um pouquinho, sabe, pra pegar o embalo da leitura, mas depois do meio pro fim eu gostei bastante. É que talvez tu já vai se familiarizando também com a história dele, porque como ele retoma algumas coisas, os personagens também eles acabam ficando mais consistentes, a gente fica mais seguro também. Então acho que por isso que no final dá essa sensação mesmo. E eu já tinha lido o Budapeste antes do Chico Buarque, só pra fechar esse parênteses aqui. E pra mim Budapeste é um livro ainda melhor, porque ele trabalha, acho que ainda forma mais interessante até o jeito da história ser contada. É a história de um escritor, que é um ghostwriter, na verdade, né? E depois a gente vai descobrindo algumas coisas desse ghostwriter que o tornam um tanto quanto até metalinguístico o livro. Então é bem interessante. Budapeste é um livro do Chico Buarque que eu gosto bastante. E Leite Derramado é um bom livro, achei interessante, no fim das contas. Esse final, ele veio também trazendo os elementos da contemporaneidade, se a gente for dar uma olhadinha ali, porque o Eulálio estava lá com a sua filha na casa, e um dia bate a porta um pastor, dizendo que vai tomar o apartamento deles, porque o bisneto tem uma dívida com o pastor. E aí, mas o pastor disse, não, como eu sou um homem de Deus, não tem problema, vocês não vão ficar desassistidos, e vocês vão, então, morar numa casinha que tem lá contígua lá a igreja, né? E ele se incomoda um pouco por isso que a filha dele me parece que virou evangélica, né? Pelos relatos ali, para, né? Para os 3 cultos diários. Exatamente. Ele se incomoda um pouco com aquilo, mas enfim. E aí, então, esse desfecho, ele vai ao banheiro, né? Vai ao banheiro da casa. E ele fica lembrando de como era o banheiro da casa dele, do chalé onde ele morava, né? Que várias vezes ele lembra, inclusive. Dos azulejos, né? Lembra? Ele lembra, porque, claro... Azulejos azuis e... Sim, tudo coisa nobre, coisa chique. E tem um desenho também que ele sempre diz. Tem um desenho, o que é cavalo marinho? Cavalo marinho, né? Então eu imagino que, sei lá, será que não são azulejos portugueses? Deve ser uma coisa muito chique, né? E ele tá agora numa situação totalmente diferente. Deve estar num banheiro que, pelo que deu a entender, nem fica junto à casa, fica fora da casa. Aquelas casinhas que tinham antigamente, assim. Eu fico imaginando que a parede era de cimento salpicado, sabe? Porque ele vai tomar banho e ele tem uma visão lá da Matilde. E aí ele lembra da época que ele se abraçava com a Matilde pelas paredes, assim.
E ele faz isso na parede, mas não tem Matilde, entendeu? É a viagem dele, e ele acaba se machucando, enfim, e acaba caindo, se atrapalha e cai no chão. E é assim que termina, né? Porque daí é o motivo dele estar no hospital, né? Porque pra mim esse lugar parece um hospital, né? Sim. Então... É o que eu esqueci de comentar rapidamente só, é que tem a carta, né? Que é fechada, que ele recebe uma carta do doutor, né? Do Bock, e ele não abre a carta pra saber o que aconteceu com a Matilde. E ele sempre deixa aquela carta na escrivaninha que ele leva pra essa casa. Então existe a chance de ele saber o que aconteceu com ela, mas por medo, talvez, por insegurança, ele acabe não abrindo. E eu fico louco pra saber o que tá escrito naquela carta. Não só tu. A gente tem que mandar um e-mail pro Chico Buarque, pra ver se ele é... Acho que talvez tu não tenha essa resposta. Acho que não. Talvez nem ele tenha a resposta. E, Vanessa, tuas considerações? Bom, eu gostei do livro, eu adoro Chico Buarque. E acho que qualquer coisa que ele faça, acho que eu vou gostar, sou um pouco suspeita. E eu achei uma narrativa interessante, assim. Acho que é um livro tranquilo de se ler, não é complexo. E se tu termina a leitura a cada capítulo... São capítulos curtinhos, então se quiser fazer uma leitura bem demorada, tá tudo tranquilo. E eu gosto dessa contextualização histórica, desses momentos históricos que ele traz também ao longo de toda essa narrativa, misturar essa questão do amor e se colocar muito aberto, de peito aberto também para essa questão, eu acho bem interessante, é um aspecto que me chama a atenção. E de colocar os problemas da vida real, assim mesmo, né? Porque se a gente for ver... Tudo isso é uma retomada mesmo de questões bem das pessoas que existem, né? Então, acho que esse outro aspecto bastante interessante. Então, por isso eu recomendaria. Camila Capelão? Bom, como eu disse antes, eu não sei se eu gostei ou se eu não gostei. Acho que me causou estranheza. Talvez a estrutura do livro, mas a história é interessante, é legal até por essa quebra-cabeça que ele nos coloca. É mais ou menos como o Dom Casmurro, tu não sabe muito bem o que aconteceu realmente com a mulher, né? Tem algumas críticas desse livro que dizem que ele pega essa tradição machadiana aí. Tem a ver mesmo. Uhum. Pode ser, ou Memórias Póstumas de Brás Cubas também é um livro que me retomava, assim, né? Como se ele tivesse... Porque no início eu até pensei, será que ele já tá morto? Será que, né? Eu tive um pouco essa... Eu pensei até que ele tava em coma Eu tive essa sensação. Porque como ele reclamava muito que ficavam carregando ele, eu pensei, será que ele tá em coma e não consegue falar? Ou ele é realmente um cara rabugento que tá sempre reclamando, para aí de me carregar pra um lado pro outro? E pode ser também. Pode ser. Não é o que a gente pode Eu descartar. acho que isso tá bem aberto. Porque, afinal de contas, ele fica dizendo que tá conversando com a enfermeira, com a filha, com qualquer pessoa que apareça por ali. Mas não se sabe, porque não existe um diálogo. É muita coisa da cabeça dele, então... ele não conversa com ninguém durante, né? Ele não fala diálogo mesmo. É tudo que ele conta. E aí tu subentende o que a pessoa respondeu, mas não diz ali muito bem a resposta, né? É uma forma de ler realmente essa história. E tu, Camila Kiel? Eu acho que o livro é interessante como uma leitura e... Eu sempre digo, se não leu, acho que é uma primeira leitura interessante de se fazer. Se não leu nada dele, assim... O que eu gosto no livro? Eu gosto do pano de fundo histórico, que a Vanessa já falou aqui. A gente consegue ter um passeio, digamos assim, por algumas épocas, algumas pinceladas. Isso eu acho interessante. Eu acho que esse livro tem a coisa da questão racial bem importante, se não como a questão central, talvez até. A gente consegue ver isso, né? Porque muito do livro, ele parece que tá sempre se afirmando que ele não tem preconceito, né? Sim, isso, porque meu avô... ele se preocupa muito em dizer que não tem. Uma nação para esses escravos que estavam aqui, para eles voltarem às suas terras na África. Ou, por exemplo, como é bom ver vocês trabalhando nisso, porque antes os negros, eles tinham apenas empregos menores. Sempre então, assim, sublinhando, entendeu? E até quando ele cita o amigo, ele diz, eu não tenho preconceito porque meu melhor amigo de infância era um negro, né? Isso. Então, isso também é uma coisa interessante da gente pensar. Como ele passa por várias épocas, determinadas épocas, a gente também tem esse recorte da época, do tipo, das lembranças dele, né? Aparelho de vitrola, frigidaire, né? Ele fala do celular também, que eu achei interessante. Ritmos, olha como ele vai passeando. Os ritmos, o machixe, o tal de samba, né? Então são coisas interessantes. E por fim, ele
fala de um jogador do Fluminense, e todo mundo sabe que o Chico Buarque é um torcedor fanático do Fluminense, e ele faz uma mençãozinha ali que um tal de Xerxes, esse fictício jogador aí dos anos 50, teve um romance com a filha dele, que batia na filha dele e tudo mais, mas ele faz uma mençãozinha ali ao futebol, sabe como é que é, né? Aliás, o que sofreu essa filha, né? Vamos combinar, né? Sofreu. A gente poderia ter falado mais dela, ela tem coisas bem interessantes pra falar. Da filha e da mãe também, né? Da mãe do Eulálio também. Eulálio. A mãe do Eulálio era uma pessoa bastante fria, inclusive. Conservadora também. Preconceituosa. E a filha do Eulálio, ela passou por tudo, né? Tipo, teve neto que foi, então, preso na ditadura, teve problemas com o marido que batia nela, teve um período que ela ficou em silêncio por um tempo, que ela não se comunicava com as pessoas. Teve um período que ela teve uma amizade com uma pintora, que ele não entendia muito bem o que era aquilo. E ela também não aceitou muito bem o neto, né? Que ela se referia a esse daí. É uma história bem... É interessante ver como os personagens também, que são, digamos, coadjuvantes, eles têm também o seu tempo de brilhar também, tem a sua história, mas que fica difícil de acompanhar porque o relato, ele é meio caótico, né? E eu achei interessante, então, a narrativa, realmente, o Chico Buarque que ele traz, essa forma de contar a história de formas pinceladas, tu vai só pegando algumas dicas do que está acontecendo. Só realmente a única parte que eu não gostei do livro talvez fosse os capítulos meio pequenos, mas de resto eu acho que é um livro bem recomendável. Ainda acho melhor o Budapeste, Chico Buarque, mas me deu vontade de ler outros, me deu vontade de ler o Estorvo, o próprio Benjamin também, que já virou filme. A gente pode incluir aqui no Clube Budapeste do Livro, então, também pra próxima temporada. Tem filme, não tem? Budapeste tem filme também. E Budapeste foi Clube do Livro já na temporada retrasada, acredito eu. Então já passou então por aqui. A gente pode retomar, relembrar. É isso aí, então. Mas por aqui agora a gente vamos chamar então o Baldiceira, que lê um trechinho do Leite Derramado pra nós aqui no Clube do Livro. Não sei por quê, você não me alivia a dor. Todo dia a senhora levanta a persiana com bruteza e joga sol no meu rosto. Não sei que graça pode achar nos meus esgares. É uma pontada a cada vez que respiro. Às vezes, aspiro fundo e encho os pulmões de um ar insuportável, para ter alguns segundos de conforto expelindo a dor. Mas bem antes da doença e da velhice, talvez minha vida já fosse um pouco assim, uma dorzinha chata, a me espetar o tempo todo, e de repente, uma lambada atroz. Esse então foi o nosso Clube do Livro de hoje, por aqui na Unicinos FM, Leite Derramado com Chico Buarque. Camila Capelão, obrigado pela participação. Obrigada. Agora é Primeiras Histórias, a minha próxima visita aqui no Clube. Ok. Aguardaremos. Vanessa Soares, muito obrigado também. Obrigada, até a próxima. Camila Kiel. Valeu, até a próxima. Tá certo, pessoal? Então, até semana que vem com mais um Clube do Livro por aqui na Unicinos FM também, na TV Unicinos. Grande abraço e até a próxima.